Olá pessoal, hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula 10, né? Que ela é nada mais é do que uma continuação da aula 9, né? Da aula anterior da gente. Então a gente vai falar hoje sobre essas reações alérgicas, né? Relacionada à odontologia. Joia? Pronto. Então, as reações alérgicas a anestésicos locais podem ocorrer com muito mais frequência com os anestésicos de tipo éster, né, que inclui a procaína, a tetracaína e a bezocaína, né. Em função do seu metabolismo, elas são hidrolisadas pelo pseudocolinesterase, tá, formando um ácido paraminobenzoico, né, que é o PABA, que vocês já conhecem, que é o principal responsável pelas reações alérgicas e formando também um composto relativo ao éster, tais como a procaína, benzocaína, tetracaína, compostos relativos como a penicilina G, a procaína e a procanamida, né? Que é um fármaco antiarrítmico, né? Então, a alergia aos anestésicos locais, tipo éster, ela é bem documentada, né? E relativamente comum, né? Já a reação alérgica aos anestésicos locais, do tipo amida, como a lidocaína, articaína, buvacaína, mepivacaína, prilocaína, são muito raros, né? Ou praticamente inexistentes, né? E quando relatadas, né, depois de mais investigadas, né, em geral são reações relacionadas a fatores psicogênicos ou de superdosagem, tá? Embora, né, a verdadeira alergia ao anestésico local tipo amida seja raríssima, os pacientes podem apresentar alergias a algum componente do tubete anestésico, tá? Então a gente tem, ó, os componentes anestésicos, tá? Que são os conteúdos dos tubetes anestésicos, né? Então, o sal anestésico, por exemplo, ele é formado de HCl, tá? Que é o cloreto de sódio, que dá a isotonicidade da solução, basicamente água estéril para dar volume à solução, tá? E se a solução anestésica se apresentar com vasoconstrictor, adrenalina ou um levoarteronol, será adicionado o metabisulfito, tá? De sódio, que ele é um antioxidante do vasoconstrictor. E o metilparabreno também, tá? Então esse quadro aqui, pessoal, ele vai mostrar a composição do tubete anestésico com e sem vasoconstrictor, tá? E os itens de principais interesses são que estão grifados aqui, ó, que eu marquei. Então é o metilparabeno e o bisulfito de sódio, certo? Então aí a gente vai encontrar, né, os componentes do anestésico local, ou, por exemplo, a lidocaína, que é o cloreto de sódio com água estéril, né? A gente vai ter a função dele. Qual é a função? Ele tem a função de bloqueio, né, da condução nervosa, isotonicidade da solução e diluente, ou seja, na solução anestésica sem vasoconstrictor, a gente tem isso também. E na com vasoconstrictor também, tá? Então, o vasoconstrictor e o metasulfito, né? Qual é a função? É dar profundidade à duração da anestesia, diminuir a absorção do anestésico local para o sangue e para o vasoconstrictor, né? E, antioxidante do vasoconstrictor, tá? Na solução anestésica com vaso a gente tem, tá? Na sem vaso a gente não tem, tá? E, né, o metilparabeno, né, que é basicamente um agente bacteriostático, né, ele vai servir para aumentar a validade da, do anestésico local, né? Então a gente tem, né, a gente vai encontrar ele tanto em solução com vasoconstrictor quanto em solução que não tenha vasoconstrictor, tá, pessoal? É...
Então, né, deixa eu falar logo dos parabenos, né? Então, o parabeno tem uma função bacteriostática, né? São agentes bacteriostáticos adicionados a várias substâncias, alimentos, cosméticos e de múltiplos usos, né? E os parabenos são estruturalmente relacionados ao ésteres, né? Que são os anestésicos locais. Sendo assim, né, eles apresentam maior potencial para causar alergias, tá? Com o aumento do seu uso, a frequência da sensibilização também tem aumentado muito, tá? Então, os parabenos estão sendo usados amplamente em itens que não são medicações, né? Como creme para cabelo, loções para cabelo, batom, né? Preparação cosmética, creme dental, sabonete, refrigerante, doce, xaropes, né? Entre outros, né? E alguns desses produtos, né? Por conta disso, nos Estados Unidos, né? Ele tem uma etiqueta lá dizendo que eles não são alergênicos, né? Quando não tem esses parabenos, né? Em sua formulação, né? Embora, né, as anafilaxias tenham sido reportadas a alergia a parabeno, raramente ela é uma alergia sistêmica, né? E ela parece ter só reações localizadas, né? Com erupções cutâneas e edemas localizados, tá? E aí a gente vai para os bisulfitos, né? Os bisulfitos, ele tem uma função antioxidante do vasoconstrictor, né? A epinefrina e a levonefrina, né? Preservação da cor e a aparência do anestésico local, tá? Então, a alergia ao bisulfito de sódio ou metasulfito de sódio tem sido relatado também com muita frequência, tá? Os bisulfitos, eles são usados também em restaurantes, são geralmente aplicados em spray de frutas e vegetais, para que ele evite que ele se descolora, tá? E também são usados em vinhos, cervejas, bebidas, né, e gelatina e outros alimentos que são industrializados, tá? Então, os sulfitos são convertidos no meio ácido do estômago que pode ser inalado. Então, as pessoas alérgicas ao bisulfitos, quando em contato com ele, apresentam um quadro de alergia respiratória e broncoespasmos, tá? Então, dentre a população de pacientes asmáticos, né, cerca de 10% são alérgicos a sulfitos. E alguns estudos eles demonstram, né, que os sulfitos presentes no anestésicos locais com vasoconstrictor podem induzir um ataque de asma, né? E existem relatos de anafilaxia aguda em relação a bisulfitos, tá? Então, paciente com histórico de alergia a bisulfito de sódio ou metasulfito podem alertar, né, ao profissional sobre a possibilidade de reação semelhante ao metabisulfito, tá? Presente no tubete anestésico. Então, pessoal, os anestésicos tópicos são também potenciais alergênicos, na maioria são anestésicos do tipo éster, né, como a benzocaína e a tetracaína. Então, mesmo os anestésicos tópicos do tipo amida, como por exemplo a lidocaína spray ou pomada, contêm conservantes, como os parabenos, tá? Ou do tipo metil, etil ou propil. Então, as alergias devem sempre ser consideradas ao aplicar tais tipos de medicamento, tá? É claro que devemos realizar uma anestesia menos dolorosa, né? E a gente deve sim preconizar o uso desses agentes tópicos, né? Que com certeza eles trazem conforto ao paciente durante a aplicação do anestésico local, né? Da picada da agulha. Porém, devemos obter a partir do que aqui foi mencionado, né? Uma história médica detalhada, né? E o profissional, a partir daí do embasamento médico, né, deve avaliar sua indicação
em relação à alergia. Se alguma dúvida permanecer, né, a gente deve indicar o paciente para uma consulta médica e possíveis testes, né, para melhor avaliação antes da administração da medicação que a gente conversou, tá? Então, os sinais e sintomas das reações alérgicas aos sulfitos são semelhantes à asma, né, como taquipneia, sibilância, broncoespasmos, dispneia, ataque cardíaco. Então, você tem fraqueza, tontura, né? Embora aquele rubor severo, urticária generalizada, aquele angioderma, né, em região, prurido, disfagia, náusea, diarreia, rinite, né? Também tem sido relatado, tá? Então, a prevenção, a reação adversas aos sulfitos, né? Ocorre principalmente em pacientes com histórico de alergia atópica e asma, né? Neste, em particular, é importante selecionar um anestésico local sem vasoconstrictor, tá, pessoal? E aí a gente vai pro látex, né? Que é alergia ao látex, ela pode conduzir reações alérgicas, né? Do tipo 1 e tipo 4, né? De acordo com aquela classificação que a gente já viu de gel e combs, né? A gente viu na semana passada. E no consultório odontológico, as reações do tipo 1 foram relacionadas à exposição de luvas de látex, né? A lençóis de borracha, taças de borracha para profilaxia, tá? E as reações do tipo 4, né, que envolveram aquelas reações mais tardias, né, são relacionadas à área de contato, sendo uma dermatite alérgica ou uma reação mais comum, tá? E assim, numerosos itens a gente tem usado na prática odontológica que tem borracha, tem látex, né? Então sempre vai existir uma possibilidade, né, do paciente que possua essa alergia a látex a ter contato, certo? O tubete anestésico, tá? Como vocês estão observando essa imagem, né? É um item que pode conter uma pequena quantidade de látex, né? No caso, o tubete anestésico, né? As duas extremidades do tubete são revestidas de borracha. Um lado contém um êmbolo, né? Que é uma borracha ou aquele que a gente chama de stopper, né? Onde a gente vai inserir a o pistão ou o arpão da carpule, né, a depender do modelo, né, para ser a realizar a aspiração prévia, né, e a administração do anestésico local. Então ela funciona basicamente, né, como um pistão que vai empurrar aquela solução anestésica para o lado onde a agulha foi inserida, né? E do outro lado do tubete a gente também possui um diafragma que também é feito de alumínio, né? E ele é acondicionado com a capa de alumínio, né? Onde a gente vai inserir a agulha, tá? Atualmente existe uma tendência para remoção desse látex nesse tubete, mas aqui em outros países já tem chegado, mas aqui no Brasil ainda não chegou, tá? Mas tem sim uma, uma tendência, certo? E aí a gente tem as diretrizes da prática segura para o paciente alérgico a látex, né? Então, no consultório e ambulatório, né? A gente vai encontrar, né, o que a gente pode fazer como cirurgião dentista e os assistentes, né? Não utilizar luva de látex, né? Especialmente em contato com as mucosas, né? A gente pode usar luvas de neoprene, vinil, nitrilo, né? Que é aquela borracha acrílica, né? E use o pó, né, para as luvas sem látex, né? Ou seja, aquela luva látex free,
certo? Um lençol de borracha para isolamento absoluto, né? Não vai utilizar. Você só vai utilizar o de silicone, a gente acha para comprar. Seringas descartáveis, né? Aquelas seringas sem látex, né? Aí você tem que verificar com o fabricante, que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Anestésicos locais, né? Vai usar anestésicos de ampolas de plástico e sem látex, né? Que não está disponível no Brasil, né? Aí você também tem que solicitar com a fabricante, certo? Materiais de modagem, a gente não tem contraindicação, a maioria ela é sintética, né? Outros produtos, né, como disco de polimento, baixo risco, uso com cautela essas borrachas de polimento, tá? Uso de brocas de polimento para acabamento, certo? E a prevenção, né? O questionário e o histórico médico do paciente podem proporcionar o reconhecimento de possíveis pacientes alérgicos ao látex, né? E evidenciar os principais fatores de risco para alergia, tá? Por exemplo, se um paciente relatar ter uma alergia a alguma fruta, então um profissional pode associar a possibilidade de alergia ao látex também, tá? Existem situações em que o profissional deve prontamente evitar o uso de produtos com látex, né? Além de solicitar uma consulta com o médico especialista previamente ao atendimento, tá? O controle da anafilaxia em ambiente odontológico. Então, a anafilaxia é um desafio comum ao médico, né, que pratica medicina em emergências, pois requer um conhecimento clínico imediato e a instituição do tratamento o quanto antes, tá? O tratamento da anafilaxia severa ou grave deve constar de adrenalina, oxigênio e fluidos, no sentido de restaurar a estabilidade cardiorrespiratória, tá? Então, as reações leves geralmente envolvem, né, o tecido cutâneo, né, envolve o tecido cutâneo, tá? É um eritema generalizado, um urticária, um edema periorbital ou um angiodema, tá? E são controladas com antihistamínico com cloridato de difenidramina, tá? Posologia entre de 25 a 50 miligramas, ou cloridato de prometazina de 25 miligramas, tá? Administrado via oral ou intramuscular, tá? Frequentemente, o paciente que experimenta uma reação alérgica pela primeira vez, ele fica extremamente ansioso, tá? Então, o início rápido de uma reação alérgica à substância deve alertar o profissional para uma possível resposta anafilática, tá? Moderada ou severa. Então, se houver envolvimento do sistema respiratório, como dispneia, vômito, hipotensão ou outros sinais agudos de anafilaxia, então o tratamento imediato deve ser providenciado, tá? Então, as recomendações, né, incluem ali o suporte básico de vida, né, administração intramuscular de adrenalina, de 1 para 1000, 0,2, 0,5 miligramas para adulto, né? Então a gente vai buscar em busca de assistência médica especializada, transporte ao hospital, assim que possível, né? E o tratamento adicional inclui aqueles antihistamínicos, corticosteroides, a gente pode usar, como por exemplo a hidrocortisona, elas podem ser necessárias, tá? Durante esse tratamento dessa fase aguda. Então a dose recomendada, né, ela é de 0,2 a 0,5 miligramas, né? Concentração de 1 para 1000, que deve ser repetida a cada 5 a 15 minutos, né? Se o quadro clínico não apresentar nenhum tipo de melhora, tá? A gente tem aquele autoinjetor de epinefrina, que a gente já conversou sobre ele, né? Que proporciona uma dose de 0,3 miligramas no adulto e 0,15 em crianças, tá?
Então, a adrenalina deve ser injetada no músculo anterolateral da coxa, tá? Então, para o controle de reações alérgicas, né, a gente segue o seguinte protocolo, né? Então, a gente sempre vai avaliar o risco clínico, né, desse paciente, avaliação do quadro e sua gravidade, né? Os controles das vias aéreas, né? P, que é de posição, né? O A, airway, o breathing, circulation and disability, tá? O início do tratamento farmacológico, né? Então a gente pode usar adrenalina e antihistamínico, né? Se indicado e administração de oxigênio, desculpa. Então a gente tem a investigação e observação e monitoramento, tá, desse paciente, né? Tratamento do tratamento de suporte, né? E a gente pode abrir mão também de utilizar fármacos, né? E observar o ABCD, né? Fazer aquele ABCD. Plano para dispensa e ou hospitalização médica, tá? Então a gente vai seguir essa sequência. Elas vão alterar entre um tipo de reação ou outra, vão, mas basicamente esse é a espinha dorsal do nosso protocolo, tá? Então, né, as reações leves na pele, que são manifestações tardias, né, que tem um tempo acima de 60 minutos, né? Então são as leves reações cutâneas que aparecem tardiamente, né? Elas podem ser consideradas, pelo menos inicialmente, como uma situação que não envolve risco de morte, né? E essas reações acometem pele ou mucosas localizadas e são decorrentes da administração de anestésico tópico, tá? Podem apresentar erupções cutâneas, urticárias, edema, rubor e pele mucosa, certo? Então, né, o controle, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai interromper o tratamento odontológico imediatamente, né? Para reconhecer melhor os sinais e sintomas e sua possível progressão, tá? A gente vai posicionar o paciente consciente, né? Em posição mais elevada. O ABC ele não é necessário, pois o paciente não está inconsciente, tá? E o tratamento definitivo é a administração de antihistamínicos, né? Então a gente vai entrar com a difenidramina, né? 50 miligramas para adulto e 25 miligramas para criança, né? O via oral ou via intramuscular, tá? Basicamente é 1 a 2 miligramas por quilo, né? E a dose máxima ela não pode exceder 50 miligramas, certo? Aí a gente tem as reações moderadas de início rápido de manifestações cutâneas, que tem um tempo menor de 60 minutos, né? Então, as manifestações cutâneas que se manifestam mais rápido devem alertar o profissional para uma possível reação moderada, em que provavelmente ocorre o envolvimento de mais órgãos, né? Sugerindo o envolvimento respiratório, cardiovascular ou gastrointestinal, tá? Com sintomas de dispneia, estridor, sibilância, náusea, vômito, né? Tonturas, né? E aquele aperto na garganta ou dores abdominais, né? Em reações alérgicas moderadas, né? Relacionadas ao uso de anestésicos locais, são mais frequentes e mais rápidos as manifestações com urticária, né? E aquela angiodema, com edema de glote, etc., né? Que acompanhadas de rinite, broncoespasmos, né? No caso, um ataque de asma, né? Logo após a administração, tá? Desse agente alergênico. E estão relacionados, né? Anestésicos locais, né? Mas podem estar associados também ao parabeno, tá? Então, a administração de adrenalina ela está indicada no controle dessas reações moderadas, né, com envolvimento
do sistema respiratório e cardiovascular, tá? Controle, a gente vai interromper o tratamento odontológico, né, para reconhecer melhor estes sinais e sintomas, né, principalmente o envolvimento respiratório, né. A gente vai confirmar, né, confirmar o comprometimento respiratório, né, como dispneia, sibilância ou cardiovascular. E aí a gente tem taquicardia, hipotensão e tonturas. Chamar ajuda especializada, a gente vai ligar para o SAMU, né? Posicionar o paciente, né, consciente em uma posição supina, né? O ABC a gente vai fazer se necessário, né? Nesse paciente consciente com envolvimento respiratório, por exemplo, dispneia, sibilância, estridor, tá? E o tratamento definitivo, né? Que consiste em administração de adrenalina de 1/1000, né? A dose recomendada é de 0,2 a 0,5 miligramas, né? E a gente deve repetir de 5 a 15 minutos, de acordo com os sintomas, tá? Então, não melhorou, entre 5 a 15 minutos, a gente administra novamente. Não melhorou, administra novamente. Se melhorar, aí você observa, tá? E suspende, né? A manutenção das vias aéreas, se necessário, que é o suporte básico de vida, né? A administração de oxigênio de 4 a 6 litros por minuto, né? A administração também do cloridato do antihistamínico, né? Do cloridato de difenidramina, né? Intramuscular, 50 miligramas para adultos, né? A gente vai observar o paciente, né? Se necessário, administrar uma dose adicional de adrenalina a cada 5 a 15 minutos também, tá? Monitorização dos sinais vitais, né? PA e FC, frequência cardíaca, tá? Pressão arterial e frequência cardíaca. Encaminhar esse paciente para o hospital, né? Com a chegada do pessoal de emergência médica, ele vai estabelecer um acesso venoso, medicação vão ser administradas, né? Tais como corticoides, né? Uma vez que esse paciente ele sofreu uma reação alérgica moderada e deve ser estabilizado e hospitalizado, tá? E aí a gente tem também outro evento que pode acontecer, que é o broncoespasmo, né? Que é um dos grupos mais propensos a apresentar reações alérgicas em ambiente odontológico, que se manifestam com problemas respiratórios, né? No caso, o paciente asmático, né? Então, esses pacientes asmáticos são sensíveis a bisulfitos, que entram em contato com a substância durante o tratamento odontológico, anestésico, com vasoconstrictor, né? E os pacientes alérgicos a AS, tá? Então, o diagnóstico da alergia, ela envolve o broncoespasmo, né? Incluindo uma presença de sibilância e os músculos acessórios da respiração, tá? Controle. Pede ajuda, né, o serviço de emergência médico, né? Posiciona o paciente numa posição mais elevada, a fim de facilitar a respiração, né? O ABC se necessário, certo? E tratamento definitivo, tá? Então, no tratamento definitivo, né, bem parecido. Administração, adrenalina 1/1000, né, dose de 0,2 a 0,5 para adultos, tá? Isso deve ser aplicado intramuscular, tá? Então ela vai ali na região do vasto lateral da coxa, repetindo de 5 a 15 minutos até a melhora do quadro, né? E a ação da adrenalina como broncodilatador, né? Efetivamente ele vai reverter esse quadro de broncoespasmo, tá? No caso de não reversão, né? Quando ele é um broncoespasmo refratário, né?
Então a gente pode usar um outro tipo de broncodilatador, né? No caso, o sabutamol como spray inalatório, certo? A gente até já conversou sobre isso, sobre ele nas aulas passadas. Administração de oxigênio, né? Administração intramuscular de antihistamínicos, né? Difenamina ou promesina, tá? Monitoração de sinais vitais, né? E se o paciente se recuperar e evoluir bem, dispensa do paciente, tá? Edema de laringe, né? É o segundo sintoma com maior envolvimento de risco de morte em reações alérgicas e manifestações respiratórias é o edema de laringe, tá? Quando a laringe ela está parcialmente obstruída pelo edema, ela parece um estridor, um tipo de rouquidão, som turbulento que é diferente da sibilância, tá? Essas são as características do broncoespasmo, né? Felizmente, né, assim, o edema de laringe nas manifestações alérgicas, não vias respiratórias, não é muito comum, tá? Então, o paciente mostra um esforço respiratório com movimentos exagerados para respirar, tá? E um desconforto respiratório. Cianose e perda da consciência, né? A gente pode observar nas imagens ó, a glote, né? Nessa região, né? Ela tá normal e aqui uma glote edemaciada. A gente tem um edema de glote. Então a gente tem uma passagem menor nas vias respiratórias, certo? Então, o controle, mesma coisa. Liga no emergência médico, né? Posiciona o paciente em uma posição mais elevada, né? O paciente consciente, posição supina, com os pés ligeiramente elevados para poder melhorar a circulação desse paciente, tá? Caso o paciente consciente, né? O ABC, manutenção das vias aéreas, né? Ela será crítica, né? Em função desse edema de laringe. Realizar manobras de abertura de vias aéreas, né? Extensão posterior da cabeça e levantamento do queixo, aquela rede tilt e chin lift que a gente já conversou também, ou a manobra de avanço ou deslocamento anterior da mandíbula, né? Seguida da inserção da cânula orofaringe, né? Caso você tenha destreza e treinamento para você fazer isso, claro, que é aquela cânula de Guedel, que a gente já falou. Tratamento definitivo, né? A gente administrar adrenalina de 1 para 1000, né, intramuscular, né? Aquela dose que a gente já falou, né? Se não melhorar, repetir de 5 a 15 minutos, tá? Manutenção das vias aéreas, a administração de adrenalina, ela pode melhorar ou mesmo reverter a progressão do edema de laringe. Então a gente faz uma administração de oxigênio assim que possível, tá? Proporção de entre 6 e 10 litros por minuto. Administração de antihistamínicos e corticosteroides, né? E, se possível, né, a utilização de corticoides, como por exemplo hidrocortisona. Aí você faz umas 100 miligramas intramuscular ou intravenosa, né? Então a gente vai notar uma melhora significativa nessas vias aéreas, né? Com melhora no movimento e sons respiratórios também, tá? E se a laringe ela estiver totalmente obstruída por esse edema, né? O que a gente vai fazer? Então, assim, vai ser necessário uma intervenção cirúrgica, a gente chama de cricotireotomia, né? A fim de criar uma via aérea de emergência, tá? Uma vez que essa via de emergência seja obtida, então a gente vai fazer a administração de oxigênio, será realizada e existe alguns dispositivos para se obter prontamente essa manobra, tá? Porém, um treinamento e capacitação são necessários, tá? Então a gente vai fazer uma incisão nessa região, ó, na membrana cricotireoide, tá?
Aqui a gente faz a incisão, né, e insere esses elementos, tá? Para que o paciente receba um oxigênio. Reações alérgicas e adrenalina. Então, a adrenalina é um fármaco de escolha no tratamento da anafilaxia, tá? As fatalidades em relação à anafilaxia decorrem da demora ou do atraso na administração da adrenalina e não há contraindicação absoluta na administração da adrenalina na anafilaxia, tá? Então, a administração parenteral da adrenalina na anafilaxia é fundamental para o seu controle, certo? Então, assim, tem alguns estudos recentes, né, mostram a superioridade da administração da adrenalina intramuscular sobre a administração subcutânea, tá? Estabelecendo assim a via intramuscular como a de escolha no controle de anafilaxia, certo? A adrenalina deve ser administrada via intramuscular no músculo anterolateral da coxa, assim que a anafilaxia for diagnosticada, ou com fortes suspeitas, né? Tá? Naquelas doses que a gente já conversou, né? Que a gente já bateu um monte aqui, né? Então, essas doses atingem uma concentração plasmática rapidamente, né? A depender da severidade do episódio e da resposta da injeção inicial, a dose pode ser repetida de 5 a 15 minutos também, tá? A maioria dos pacientes responde ali entre uma ou duas doses de adrenalina, certo? Porém, mais de 2 doses de adrenalina ocasionalmente serão necessárias. Então, a adrenalina ela é subutilizada nos tratamentos de anafilaxia e as falhas na injeção imediata da adrenalina estão associadas a fatalidades, né? Como encefalopatias em função da hipóxia e ou isquemia, tá? E a injeção de adrenalina nas doses indicadas imediatamente por via intramuscular é efetiva, segura para o tratamento inicial da anafilaxia, tá? Então, alguns autores, né, indicam a região sub e intralingual, que ela pode ser utilizada para a administração da adrenalina, em quadros de reações alérgicas agudas em função de sua vascularização e rápida absorção, tá? Simplificando o acesso em odontologia, ou seja, é uma área que a gente tem mais intimidade para trabalhar. Então, nada do que a gente realizar essa aplicação de adrenalina, né, por via sublingual, tá? Intralingual. Então, uma vez que o cirurgião dentista, né, não está habilitado e também não está familiarizado com a administração de fármacos intramuscular, né, a gente pode administrar, né, no assoalho de boca, né, no assoalho sublingual ou na base da língua, intralingual, certo? Porém, a gente tem falta de evidências, né, que necessita um estudo, né, mais aprofundado se o profissional sobre a eficácia dessa injeção, né, sublingual. Porém, né, caso o cirurgião dentista não consiga ou não se sinta confortável em fazer essa administração pelo vasto lateral, ele pode utilizar sim esse assoalho de boca, esse assoalho de língua, tá? Ou aquela parte da base da língua intralingual, tá? Aqui na imagem a gente consegue observar o músculo vasto lateral, que é bem simples de você observar. Você pede até para o paciente, se o paciente for uma mulher, uma pessoa mais magrinha, vai ser mais fácil ainda. Você pede para o paciente cruzar as pernas e esse músculo ele vai desenhar na perna, né? Você consegue ver ele através, né, o vasto lateral da perna e ali é onde você vai aplicar.
Geralmente é uma injeção bem fácil de se realizar, tá? Mas a gente precisa saber onde aplicar, certo? Então, anafilaxia severa ou grave, né, que a gente chama de generalizada. Então, conforme a gente mencionou, no diagnóstico, a anafilaxia ocorre envolvimento de múltiplos órgãos e uma variedade de sintomas eles podem ocorrer. Então, na progressão rápida da anafilaxia, a gente tem um colapso cardiovascular, pode ocorrer em minutos após o início dos sintomas, tá? Então, assim, as medidas imediatas e agressivas são necessárias no sentido de aumentar a chance de sobrevida, tá? Esse tipo de Desculpa, pessoal. Esse tipo de reação em ambiente odontológico é mais provável de ocorrer em função da administração de, por exemplo, penicilinas, AS em pacientes que foram previamente sensibilizados, tá? E uma situação mais remota em relação ao látex. Ou seja, situação mais longa, tá? Uma sucessão de exposição ao látex. Então, duas outras condições a gente pode confundir também com a anafilaxia, né? Que ocorre em função da administração do anestésico local, no caso é a síncope e a superdosagem, tá? Dos anestésicos. Então, no controle imediato dessas situações, a gente deve reconhecer, né, e diagnosticar esses problemas, tá? Então, a adrenalina e o oxigênio são substâncias mais importantes para esse tipo de situação, bem como também o suporte básico de vida, né? Quando a gente tem um comprometimento respiratório e o colapso vascular, são os problemas mais graves da reação e são as principais causas de morte da anafilaxia, tá? Então, algum sinal de alergia ele vai estar presente, entendeu? Como urticária, eritema, purido, falta de ar, sibilância, tá? Isso é o que facilita o diagnóstico. Controle, a gente vai interromper imediatamente o procedimento, ativar o serviço médico de emergência, posicionar o paciente em uma posição supina, né? Fazer todas aquelas manobras de vias aéreas, respiração e circulação e a abertura das vias aéreas, tá? Manobra das inclinação posterior da cabeça e elevação do queixo, no caso chin lift, né? E o deslocamento anterior da mandíbula, que a gente chama de jaw thrust, né? O tratamento definitivo é a administração de adrenalina, tá? 1/1000, né? 1 miligrama, ml. Então, a dose de adrenalina para uma solução de 1/1000 é de 0,01. Então, as doses máximas para adultos são de 0,5 a 0,3, a depender da severidade do episódio e da resposta da injeção inicial, né? Então, a dose pode ser repetida a cada 5 e 15 minutos, se necessário, né? A gente vai administrar oxigênio, né, como nas outras, fazer a monitorização dos sinais vitais, né? Drogas adicionais como antihistamínico e corticosteroides, né? A administração de cloridato de difedramina, né? Em adultos, que é 50 miligramas intramuscular, né? E crianças a gente faz de 1 a 2 gramas quilo, né? Não pode exceder 50 miligramas, tá? O uso do cloridato de difenamina, né? Para obter 50 miligramas, esse tipo de dosagem. E a hidrocortisona intramuscular ou intravenosa, tá? Então, pessoal, para fechar, né? O rápido surgimento e a progressão dos sintomas que envolve risco de morte, ele é caracterizado pela anafilaxia. São sinais nas vias aéreas, né? Dificuldade respiratória ou de deglutição, né? Sensação de fechamento da garganta ou rouquidão, né? Ou estridor, são os primeiros e os primordiais, né? Prioritários sinais
para o reconhecimento. Então, eles são seguidos por respiração, ritmo respiratório, né, e sinais de circulação, como, por exemplo, hipotensão ou choque, tá? Resultando em incapacidade, confusão, agitação ou perda da consciência, tá? Porém, essas diretrizes que a gente falou, né, elas salientam que alterações de pele e manifestações cutâneas localizadas, sem manifestações que envolvam risco de morte, não significam a reação anafilática, tá? A gente deixa claro que nesse caso não é caracterizada anafilaxia. Então, a situação em que a adrenalina intramuscular não deve ser administrada, certo? Outro fator importante é obter ajuda especializada assim que possível. Então, a gente chama ali o serviço de emergência médica, né, que é o SAMU 192, certo? Então é isso, pessoal. A gente termina a parte de reações alérgicas, né? E até semana que vem. Um abraço.